Não entendi. Não, não vai ser assim não. Vai desfilar eu, você e o Vladislau. O Vladislau, gente. Quero ver o Vladislau. Não, ele vai vir. Bem cafona. Vamos lá. São promessas que a gente vai fazer aqui, ó. Vladislau vai vir. Vamos orar para que Deus, quebrando o coração dele, bota o espírito cafona para fora. Ele se acha elegante, né, gente? É um cara elegante, você sabe como é que é. Mas, queridos, brincadeiras à parte, falar que é muito bom a gente estar aqui reunido como povo de Deus. Deus tem nos abençoado, tem falado conosco. Hoje nós tivemos uma devocional, fizemos uma devocional lá no meu quarto com a minha família. E se você ainda não fez a sua devocional, faça. A de hoje foi tão especial, né? E ela fala sobre a vida eterna, sobre a volta de Jesus, baseado no texto de Joel, capítulo 3, versículo 18. E tudo isso que a gente está vivendo nos dias de hoje, sobre guerras, sobre bombas nucleares, que são as coisas que a gente tem ouvido, não é? Isso tudo pode gerar muito medo nos nossos corações. Mas quando a gente lembra que existe um Deus que governa sobre todas as coisas, a gente tem essa esperança, a esperança da vida eterna, a esperança de que as coisas vão ficar bem porque Ele está no controle. E a devocional de hoje, ela aponta para isso. Não abra mão, meu amado, minha amada irmã, não abra mão. Desfrute desse momento também, seu, sozinho, com a sua família, com o seu amigo. E eu vou perguntar para você, você já orou com alguém aqui nesse retiro? Não precisa me responder. Já orou? Você tem a oportunidade de orar, se aproximar, estar juntos. E isso que faz o retiro ser especial também. Amém? Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmos. Salmo 111. Salmo 111. Salmo 111. Todos acharam? Amém? E diz assim a palavra do nosso Deus. Aleluia. Vamos fazer uma leitura responsiva, igreja? Vamos lá. Aleluia. De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. E em suas obras a glória e majestade, e a justiça permanece para sempre. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. As obras das suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Enviou o seu povo à redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. Todos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Queridos, o salmista, ele vem aqui nos conduzir à adoração. E ele fala assim: de todo o coração rendei graças ao Senhor. Quando ele fala de todo o seu coração, ele está dizendo assim, ó, com todo o seu ser, com tudo que há em você, renda graça ao Senhor. E ele diz mais, onde?
na companhia dos justos e na assembleia. Quem são os justos? São aqueles que são justificados através do sangue de Cristo Jesus. Quem é justo? Olhe para a pessoa que está ao seu lado aí. Esses são os justos. E o salmista nos diz assim: de todo o seu coração, renda graças ao Senhor. Adore a esse Deus na companhia dessa pessoa que está ao seu lado, na assembleia, na reunião da igreja. Por quê? Porque grandes são as suas obras e considerada por todos nelas que se comprazem. Hoje eu estava conversando, acho que foi com o Bigode, né? Falando assim, olha que dia lindo, gente. Olha que dia maravilhoso que Deus nos proporcionou. E quando você para e assim, percebe, você nota as coisas, esse sentimento de adoração, ele é natural no seu ser. A gente se distrai muito rapidamente com tantas e tantas coisas. Às vezes com o calor, às vezes com a comida, às vezes com coisas que não tem absolutamente nada a ver e nem significância. E você deixa de perceber as coisas simples e maravilhosas que Deus fez e que Deus te deu. E que essas coisas, que se você não tivesse, certamente você estaria triste, preocupado. Temos liberdade, temos irmãos, temos saúde, temos a igreja. E essas coisas, elas têm que inundar os nossos corações. E hoje, nesse momento, pode tocar, filha, nesse momento a gente vai fazer algo que a gente estava fazendo diferente. Eu convido você a se juntar com outras pessoas, né? E você orar com essa pessoa. Orar. Você vai abençoar a vida dessa pessoa e junto com essa pessoa, você vai agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelo sol, por essa paisagem maravilhosa que nos cerca. Você vai pedir a Deus para que você tenha um coração mais atento e que contemple as boas obras das mãos dele. Então ore, queridos.
Glória a Deus. Quando dois ou mais estão ali reunidos, o que a gente tem? A presença do Senhor. E a gente tem que louvar e adorar o nosso Deus em todos os momentos. E hoje, para mim, para minha família, também é um dia especial, porque a gente celebra a vida. E hoje é aniversário da minha esposa. E quando a gente celebra o aniversário, queridos, nós celebramos a vida. Nós lembramos de quanto que Deus, Ele é bondoso conosco, nos proporcionando pessoas. E eu queria chamar a Glenda aqui, para que estivesse orando e agradecendo a Deus pela vida da Lísia. Amém? A nossa vida tem que ser um eterno louvor. E nesse momento nós vamos adorar a Deus com a Glenda em oração a Deus pela vida da Lísia. Pode vir, querido. Quero chamar a aniversariante aqui na frente. A Lísia é uma pessoa muito importante para mim, na minha vida, e para a nossa igreja também. Estou até emocionada. O pastor me chamou. E estou feliz em fazer isso, porque é uma pessoa que eu amo, sabe? Jesus me presenteou com a amizade dela. Ontem a gente estava conversando ali várias coisas, que foi muito especial para mim. E Deus falou muito ao meu coração, sabe? Deus tem me presenteado com pessoas assim na minha vida. A minha mãe é maravilhosa para mim, mas Deus também me presenteou outras pessoas muito importantes para mim. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Lísia, pela esposa que ela é para o nosso pastor, Senhor. E pela mulher que ela está sendo na nossa igreja, sempre dando assistência, demonstrando o seu carinho a todos, Senhor. Sem priorizar pessoa nenhuma, ela sempre trata todos com muito carinho, que o Senhor possa preservar ela assim, porque para mim, Senhor, que sou futura esposa de pastor, e a Jamile também, Senhor, é uma mulher que nós nos inspiramos, Senhor, porque o Senhor nos dá um espelho a ser seguido. O Senhor é o nosso espelho, Senhor, mas o Senhor também nos dá pessoas maravilhosas, como a Lísia, com o seu testemunho, nos mostrando como nós temos que agir com todos. Muito obrigado pelo amor que ela dá a todos, Senhor, ela transmite a todos, Senhor, que o Senhor continue dando muita sabedoria a ela, Senhor. Por diversas vezes eu vi ela agindo com sabedoria, Senhor, em cada detalhe, Senhor, orientando em cada detalhe, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, continuar dando sabedoria e saúde, Senhor, para que ela possa continuar muitos e muitos anos fazendo o que ela está fazendo, Senhor. Muito obrigado pelo espelho, pelo testemunho de vida da tua serva, Senhor. Que o Senhor continue ungindo a ela, Senhor, com o óleo da alegria, porque a alegria que vem do Senhor é a que verdadeiramente toca o coração das pessoas e transforma a vida das pessoas, em que ela continue transmitindo a sua alegria, Senhor, que é a verdadeira alegria. Amém. Em nome de Jesus, amém. Este é o dia que fez o Senhor, que nós possamos regozijar nele, amém? Amém. Grupo de louvor, adoremos ao nosso Deus. Vamos colocar de pé. Vem, esta é a hora da adoração. Vamos glorificar ao nosso Deus essa manhã tão linda. Amém? Essa hora da adoração. Vem.
és maravilhoso, meu Pai. Som. Chamamos a Deus o teu Espírito para governar, Deus. Reinar nas nossas vidas. Nos conduzir, ó Deus, diante de ti. Tua palavra, Senhor. Sobre toda a terra. Sobre toda a terra tu és o rei. Sobre as montanhas e no pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo A igreja pode sentar. Queria chamar o Vladislau, que viesse aqui à frente. Isso, vamos dividir em turma. Vamos orar aqui pelas crianças e adolescentes. Venham aqui à frente. Não vai ter classe para os adolescentes? Isso. E os professores, venham aqui à frente. Laís, querida, vem aqui orar por eles, pela classe das crianças, dos adolescentes. E aproveita, pede a Deus que esteja abençoando o nosso querido Vladislau e a gente, né, nesse momento que a palavra vai ser refletida. Senhor nosso Deus, obrigada por essa manhã na Tua presença, Senhor. Eu lhe peço neste momento, pelas crianças e pelos adolescentes, pelo estudo que eles vão receber, abençoe as professoras para que possa falar na linguagem deles e que eles estejam aprendendo mais sobre Ti nesse momento, Senhor. Eu lhe peço também pelo Vladislau, para que o Espírito Santo ilumine-o, para que ele possa levar a palavra para a nossa igreja e que nós possamos ter o coração aberto para receber e aprender mais de Ti, Senhor. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Alexandre pediu para que a gente estivesse orando agora aqui pela Rebequinha, não é? Vamos orar por ela. Eu vou chamar até a Yara, pedir para que esteja orando aqui, intercedendo pela vida da Rebeca. O que ela tem? Ela está se sentindo mal, com mal-estar, está com um estado um pouco febril,
tá muito amoadinha, assim. Está moadinha, está com mal-estar. Né? Vamos orar, vamos pedir a Deus que esteja abençoando a vida dela. Estenda suas mãos, igreja, para cá. Deus amado, Pai de infinito amor, Deus a quem esperamos, confiamos e descansamos. Te pedimos, Senhor, nesse momento, que o Senhor esteja abençoando a Rebeca. Ela não acordou bem, está se sentindo amuada, não está bem, Pai. Ela é uma menina tão alegre, é uma menina que está tão participativa, e ela não está bem, não está... o Senhor sabe, Pai, como ela está. E eu quero te pedir, Pai, que seja lá o que está acontecendo com a Rebeca, que o Senhor faça com que isso passe, para que ela retorne a ficar feliz, alegre, participando de tudo. E que o Senhor possa estar abençoando e cuidando dela, Pai, como Deus amoroso e cuidadoso que o Senhor é. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz para a amada igreja. Amém? Privilégio para mim estarmos reunidos no terceiro dia. E também privilégio para mim de poder estar também contribuindo para o desenvolvimento do ensino nesse período de retiro. Primeiro dia, o pastor falou sobre o encontro da mulher do fluxo de sangue e de Jairo. Segundo dia, o reverendo Geraldo falou sobre o encontro de Jesus com o cego Bartimeu. E neste terceiro dia estarei falando do encontro de Jesus com 3 personagens: Marta, Maria e Lázaro. Para isso, peço aos irmãos que possam abrir o texto bíblico que se encontra esse encontro. O Evangelho de João, 4º Evangelho, capítulo 11, é uma leitura muito extensa. Por conta disso, vou pedir que os irmãos, que nós possamos, como igreja, fazer uma leitura de modo alternada. João 11, de verso 1 a 44, todo o capítulo. Quer dizer, grande parte do capítulo. Eu vou estar lendo numa outra versão, mas isso não significa dizer que os irmãos não possam estar contribuindo com a leitura. Isso é só algumas só inversões frasais, mas a essência e o sentido é o mesmo. João, capítulo 11, verso 1 diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Todos? Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo.
Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Quando Maria ouviu isto, levantou-se depressa e foi até ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-o levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. Jesus chorou. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Todos. Palavra da salvação, queridos. Queridos, os tópicos que eu vou estar abordando hoje, de uma maneira muito rápida, vou fazer uma rápida introdução contextual,
vou estar trabalhando a teologia do texto e também as aplicações para o nosso dia. Se trata de um texto muito antigo, então o que não tem a ver conosco? Vou estar fazendo isso pela graça de Deus. Queridos, é bem verdade que Jesus ele tinha muito amor por esta família em Betânia. O verso 5 vai dizer isso, que Jesus amava demais essa família. No entanto, que no capítulo anterior, vai ter a cena, e também no Evangelho de Lucas, vai ter a cena onde que Jesus vai visitar Marta e Maria num primeiro momento. Onde que é muito conhecido aquele cenário onde que Marta ela se preocupa com os afazeres do lar, se preocupa com a sua vida material, enquanto que Maria ela se preocupava em ficar aos pés do Senhor, se preocupava com o bem espiritual. E Jesus próprio diz: escolhestes a melhor parte, Maria. Então, é um laço de amizade. Raramente você vai ver na trajetória ministerial de Jesus, ele visitar 2 vezes uma família. Geralmente ele se encontrava uma vez e iria prosseguir o seu caminho, a sua jornada ministerial, operando sinais e maravilhas para os outros. Mas há algo de especial aqui. Eu acho que não... Obrigado, meu diácono. Eu acho que dentre os encontros de Jesus, este encontro é aonde Jesus ele se encontra por 2 vezes com essa família de Betânia. Então, quando a Bíblia ela salienta muito alguma coisa, a gente tem que ligar o sinal de alerta. Esse sinal de alerta é o enfoque, para a gente se preocupar. Jesus ele está querendo, através dos evangelistas, querendo mostrar algo de significativo, algo de importante. E veja, queridos, que nesta feita, agora, do texto que nós lemos, do segundo encontro com a família de Betânia, Jesus ele soube por alguém, por mensageiros, que Lázaro, a qual ele amava de sobremodo, estava doente. O verso 3 vai falar isso. Qual é a lógica, queridos? Ao Jesus receber essa notícia, qual é a lógica? Se o texto próprio afirma que Jesus amava de sobremodo essa família, era ir rapidamente, apressadamente. Nós, seres humanos, somos assim. A igreja, nós como comunidade, vemos alguém em alguma deficiência, carente de algo, na mesma hora nós temos este ímpeto de amor cristão de ajudar o outro. Não importa a hora. É de madrugada, não importa a hora. Jesus ele poderia ir a Betânia. Jesus estava próximo de Betânia. Lembro vocês que antes não existia van, não existia ônibus, era aviação Canelinha. Estava a 3 quilômetros de Betânia, muito perto. Mas ele resolve mudar o rumo. Ele resolve ir novamente à Judéia. E ele recebe as informações dos discípulos. Não, vai querer ir lá de novo, vai ser apedrejado lá. O Senhor não foi bem aceito lá. Mas Jesus, mesmo assim, prefere ir para a Judéia do que atender o pedido de uma família que ele tanto amava. Pergunto, será que Deus está brincando com os sentimentos daquela família? Será Deus uma espécie de um masoquista?
por que que parece que às vezes Deus Ele gosta de nos ver sofrer? Parece que Deus gosta de brincar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com as nossas dificuldades, com as nossas perdas, com a nossa impotência de resolver as coisas. O porquê que parece, digo parece, que Deus faz isso conosco? No verso 6, o qual lemos, diz que quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ele demorou 2 dias aonde ele estava, na Judéia. Que amigo faz isso com você? Ele poderia muito bem ficar horas ali. Eu vou para a Judéia, tá? Eu vou resolver um negócio rapidinho. E vou e volto. Ele ficou 2 dias na Judéia. Que amigo faz isso com você, queridos? Jesus não é o nosso melhor amigo. O porquê que parece que às vezes ele não é o nosso melhor amigo? Quando ele te deixa sozinho. Veja, o Evangelho de João, capítulo 15, vai afirmar assim, 15:15. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Ao invés disso, eu tenho vos chamado de amigo. Porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu vos torno conhecido. Como harmonizar a teoria do mestre com a prática dele? Parece que não harmoniza. Ele falou que é nosso amigo, mas por que que parece que ele não é nosso amigo na prática? Seria Jesus uma espécie de um charlatão, assim, do tipo, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço? Às vezes, na sua caminhada, você pode correr o risco de pensar assim do Senhor. Senhor, por que que o Senhor não está comigo ali? Por que que o Senhor, naquele momento que eu precisava, o Senhor não se apresenta? E parece que essa história ela se repetiu por muito tempo. Lembra de Abraão? A aflição. Ele tinha a promessa de que o filho que nascesse no ventre da sua esposa Sara seria o filho da descendência santa. Era o único. Ela era estéril. Mas Deus resolve abrir a madre dela. E aí ele, gozando com o filho das delícias, Isaac, Deus em um determinado momento fala, sacrifica o teu filho. Como que foi para Abraão receber essa notícia? Que Deus é esse? Um Deus que dá e depois tira? Um Deus que era meu amigo, ouviu o meu clamor, e aí depois ele toma? Seria uma espécie de será que o Senhor, ele parece que nos
Parece que gosta de nos ver sofrer, queridos, porque, pensa, agora voltando ao texto, 1 hora de atraso até vai. Ainda mais nós brasileiros, né, queridos? A gente não tem aquele feeling cultural europeu de, na hora, está tudo certinho ali. A gente não é muito cartesiano no horário. 1 hora até vai. Fica 2 horas no banco, queridos, na Caixa Econômica Federal. Para você ver se não sai uma brigaiada. Por quê? Porque a gente não gosta de esperar. Fica 2 horas na fila do check-in do aeroporto, para você ver se não sai uma brigaiada. 1 hora até vai, ao limite da nossa paciência humana. Mas 4 dias, queridos. Lázaro já fedia, podre, há 4 dias, queridos. Seria um desprezo de Jesus pela família que ele disse que amava? Enfim, Jesus chega a Betânia, queridos. Betânia, do hebraico, significa casa da aflição. Depois de 4 dias, ele chega na casa da aflição. Pergunta: como ele foi recebido pelas irmãs? Melhor, como nós receberíamos esse Jesus se nós estivéssemos no lugar de Marta e Maria? Como que você receberia? Um Jesus que não ouviu o clamor da família. Um Jesus que deixou acontecer aquilo que você não queria que acontecesse. Como seria a sua reação ao ver Jesus pela primeira vez, depois de não ter o seu pedido aceito ou respondido? Será que você abriria a porta da sua casa para uma pessoa assim? Ou, se você abrisse, talvez a primeira coisa que você falasse para Jesus seria questionamentos, os porquês da vida, que é comum na nossa trajetória. Querer interrogar o mestre, assim como Jó interrogou num certo momento. Querer discutir com o Senhor o porquê que ele não fez naquela hora. Ele disse que amava. As cobranças iriam vir. E aí, o primeiro diálogo de Marta, que Marta foi a primeira a ver Jesus, depois Maria, foi, como está descrito no verso 21. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Esta foi a primeira reação de Marta. Posteriormente, esta foi a primeira reação de Maria. As duas perguntaram a mesma coisa. Se é uma partícula condicional. Se o Senhor estivesse aqui, por que o Senhor não estava aqui? Agora vamos entrar para a base teológica. Esta pergunta de Marta e Maria são as mesmas? Mesma pergunta? Contém fé, queridos? Pergunto novamente. Este primeiro questionamento, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido? É uma pergunta de fé de Marta e Maria ou não? É uma fé autêntica? Fé, existe várias fés. Fé na fé, fé na matéria. Vamos trabalhar aqui um pouco sobre isso.
Quem falou sim, bem, é uma meia-verdade. Deixa eu... Ai, ai. Acompanhem comigo, queridos. O verso 20 diz assim: Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí você vai ver ali no verso 22. Mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Quero trabalhar apenas até o verso 24. E Marta respondeu: eu sei que Ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Apenas esses versos, que vai conter o diálogo de Marta com Jesus. Veja que nesse diálogo, Marta, ela tem fé para ir a Jesus. Opa, uma estrelinha. Ok. Isso é uma fé em Jesus. Ela foi até Jesus. Ela poderia ir ao médico, poderia ir a qualquer um. Ela foi em Jesus. Ok. O verso 22 vai dizer que ela diz que Jesus é o Filho de Deus. Opa, isso é uma nomenclatura, é um nome, é um título de messianidade. 2 estrelinhas, ok. Terceira estrelinha, no verso 24, ela vai dizer assim, que ela acredita na ressurreição. Isso era algo muito difícil, principalmente para quem lê Atos dos Apóstolos, vai perceber que durante as viagens missionárias de Paulo, todo mundo gostava de ouvir Paulo. Mas quando ele falava da ressurreição, todo mundo, ó. Por quê? Porque grande parte da corrente filosófica helenística do primeiro século não entendia a ressurreição. Entendia que o fim era os palmos da terra. Acabou a vida. Não existe o eterno, não existe a eternidade, não existe o gozo de uma vida pós-matéria. Então, você vê que Marta, ela acredita na ressurreição do último dia. 3 estrelinhas, ótimo. Mas algo faltava, queridos. Não estou aqui condenando Marta, mas eu estou querendo trabalhar agora a fé em evolução de Marta. É um progresso de santificação. A cada dia nós crescemos em graça, em conhecimento. Vamos trabalhar o que faltava para que essa fé pudesse ser consolidada de uma forma perfeita, uma fé sólida. Como disse, era uma fé míope, faltava algo. Era uma fé em construção, em santificação. E este era o propósito da demora, fazer com que a fé dela fosse consolidada. Este é o propósito de Jesus nas demoras da nossa vida, para que a nossa fé possa ser mais consolidada, queridos. Por isso, não reclame da demora de Deus, não reclame do atraso de Deus. Deus, ele sempre chega na hora certa. E vamos ver, queridos, qual é a evolução da fé de Marta e vamos ver o que faltava essa fé míope. Vejamos a seguir. Faltava ela acreditar que Jesus não era apenas filho de Deus, ele era Deus. Faltava acreditar nisso. Veja, no verso 25, Jesus vai dizer assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Isto envolve 2 pontos, queridos, para nós vermos aqui hoje. Você lembra, queridos, no chamado de Moisés,
na sarça ardente. Deus operando sinais e maravilhas naquele arbusto ali, virando fogo e não queimava o arbusto. O Senhor estava presente ali numa teofania, uma espécie teofânica, aonde que Deus ele capacita profeticamente Moisés a conduzir o povo, a conduzir o rebanho. E aí Moisés ele fala assim: tá bom, Senhor, mas quando eu for apresentar o Senhor para os egípcios, o que eu falo? Aí Jesus ele responde: fala que o eu sou te enviou. E aí, misteriosamente, queridos, Jesus ele se apresenta também como eu sou. Só nos escritos joaninos de João, Jesus ele vai se apresentar como eu sou 7 vezes, queridos. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é um bom argumento para você ter crente, para quando as pessoas quiserem confrontar você sobre a deidade de Cristo. A deidade significa a essência, ele sendo o próprio Deus. Ah, não, Jesus é uma coisa, Deus é maior. Não. Apresente o evangelho de Jesus, de João. Apresente os eu sous de Jesus. Faltava isso para Marta. Ela entendia que Jesus era o Filho de Deus, mas ela não entendia que Jesus era o próprio Deus encarnado, queridos. Isso é muito importante, queridos. O segundo ponto, queridos, que faltava para que ela pudesse ter uma fé mais consolidada é Jesus como o Senhor soberano. São situações onde que a nossa fé ela é testada, queridos, com relação ao agir de Deus, com relação ao caminho misterioso de Deus. O profeta Isaías vai dizer que os meus caminhos não são os vossos caminhos. O meu pensar não é o pensar de vocês, queridos. Como nós temos dificuldade de entender isso, queridos. Ou melhor, nós até entendemos, mas na prática, muitas das vezes nós falhamos. Marta falhou e Maria falhou na prática, queridos. A soberania de Deus é um mistério para nós. A soberania de Deus nos coloca como servos e Ele como o Senhor de todas as coisas. Quando você não entende em relação de proporção, de grandeza que Ele está acima de nós, muitas das vezes a tendência nossa é relativizar os caminhos de Deus, ou obrigar que o Senhor faça aquilo que você pede. Quando nós entendemos que o Senhor é soberano, nós entendemos e nós recebemos a vontade dEle como sendo realmente boa, perfeita e agradável, como fala o apóstolo Paulo, queridos. E veja, certamente, um ponto aqui para nós tratarmos de soberania de Deus, faltava para que Marta e Maria entendessem os atributos desse Jesus. Faltava ela entender que Jesus, ele era onisciente, que ele entendia, mesmo que ele estivesse lá na Judéia, ele sabia dos sentimentos que arrolavam o coração de Marta e Maria. Ele sabia da aflição que estava vivendo a família que ele tanto amava, e isso deveria ser o sustento dela. Não a aflição dela, o sustento de saber que Deus se importa comigo, que Deus cuida de mim, que Deus se importa com as minhas aflições, que o Senhor provê um escape para os nossos problemas, queridos. Faltava Marta, além de entender que o Senhor era onisciente, entender que esse Jesus também, ele era onipresente.
que mesmo que ele não tivesse lá, ele poderia operar um milagre na Judéia, se ele quisesse. Isso não lembra algo? Lembra o centurião romano, queridos, no Evangelho de Mateus? O encontro que Jesus teve com o centurião? O centurião vai chegar e vai falar assim, que estava um servo doente dele: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas diga uma só palavra que eu tenho certeza que ele lá vai ser curado. Um pagão, queridos, um romano, ter este conceito de fé, queridos. Isso faltou para consolidar a fé de Marta. Faltou de entender que Jesus, mesmo longe, ele poderia operar um milagre pela palavra do seu poder. E essa situação, queridos, veja que ambas as irmãs, Marta e Maria, elas entendiam que o seu irmão já estava morto. Não tinha conversa. O irmão estava morto. Acreditavam na vida dele, é bem verdade isso, mas acreditavam na vida futura, na ressurreição, no último, no fator escatológico, no escatom de Deus, no último dia, iria ali ressurgir para o juízo final e, posteriormente, a vida eterna. O verso 23, 24 vai dizer assim: Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Queridos, aqui eu quero tratar algo que é o clímax desta mensagem de hoje. Aqui nós vemos a típica relação do tempo. A típica relação do Cronos com Kairos. Vladislau, que palavrão é esse? Cronos nada mais é do que um espaço de tempo. É uma limitação de tempo, aonde que o Senhor nos permitiu que nós vivêssemos. É um tempo limitado ao qual nós estamos inseridos. É um tempo sujeito à variação. É um tempo sujeito às esperas. O Kairos, muitos dizem, é o tempo de Deus. O Senhor não está preso ao tempo. O Senhor, ele é atemporal. O Kairos significa o ponto decisivo. É o ponto do milagre. É o ponto aonde que o Cronos ele é interrompido para que entre o Kairos, entre a operação de Deus, entre aquilo que você achava que era impossível, aquele milagre que você acreditava que iria acontecer, naquele dia aconteceu, significa dizer que o Kairos entrou dentro do Cronos, a operação de Deus sobrenatural entrou em um determinado momento da tua, da minha, da nossa vida. Apenas o homem vive no Cronos, preso ao espaço de tempo. O homem cresce, o homem envelhece, o homem espera. O homem, ele chega de um ponto para outro, ele não pode se teletransportar. Que nós pudéssemos sair da nossa casa até aqui, gastou tempo. Uns 30, outros 40, outros 50, outros 1, 2 horas. Então nós estamos sujeitos a essa variação de tempo. Essas são as características do Cronos, a qual nós estamos presos nele, nesse tempo. E Eclesiastes vai dizer isso, Eclesiastes 3, que é um texto mais famoso. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para construir, há tempo para destruir, há tempo para chorar, há tempo para rir, há tempo para todas as coisas estipuladas nos céus. Isso é o Cronos, esse é o nosso tempo, queridos. Como disse Deus, ele não vive preso ao tempo, mas no tempo oportuno, em sua soberania, ele decreta a intervenção divina no seu tempo, no Cronos da sua
vida, queridos. E Deus, Ele sabe muito bem essa hora. Nós não sabemos, porque isso faz, como João Calvino vai dizer, isso são mistérios ocultos da providência dele, da providência secreta. Ele não falou, falou, amor, o tempo que você iria passar na prova. Ela fez a parte dela. No tempo devido, Deus abençoou. Muitas das vezes nós não sabemos. E veja, um grande exemplo foi no primeiro sinal de maravilha, em João, na bodas de Caná, aonde que Jesus ele operou o milagre da água e do vinho, mas num dado momento Maria chega assim: o Senhor vai se manifestar hoje? Do jeito que o Senhor, a sua missão, será que é hoje mesmo o Senhor vai se manifestar? Ele falou assim: mulher, como que ele disse assim, ó, mulher, não é chegada a minha hora. Ou seja, o tempo da manifestação de Jesus morrer pelos pecadores ainda não era chegada. Aí você vê o típico exemplo do homem, nós representados por Maria, e Deus. Muitas das vezes nós não sabemos. Nós perguntamos para Deus: Senhor, é agora que vai acontecer? Muitas das vezes nós somos Marias. Muitas das vezes nós temos essa atitude dela. E o não entendimento disso, queridos, agora vindo para o final, o não entendimento deste kairós de Deus, ele, por muitas das vezes, por nós não esperarmos e não acreditarmos na soberania de Deus, isso pode gerar crises emocionais, como gerou com Marta e Maria, como pode ter gerado por você, como gerou em Abraão, talvez. Pode gerar ansiedade. Você acredita que Jesus amanhã vai te dar aquilo, que o concurso que você escreveu, não é esse que vai ser, e você não passa. E aí? O kairós ainda não veio, queridos. Isso gera ansiedade, pode gerar ansiedade, quando nós não entendemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para nós. Ela pode gerar também, queridos, em última análise, quando nós não entendermos da soberania de Deus, descontentamento com o próprio Jesus. Eu não vou mais para a igreja, não quero saber. Eu acho que o problema está na IPB. Eu vou para a Universal, porque lá o kairós de Deus é mais rápido. Lá o Senhor ouve mais. Vou lá na igreja do Chapeludo, porque lá, olha... Muitas das vezes nós somos assim, queridos. Muitas das vezes nós fazemos essa relação. E pode gerar descontentamentos, queridos. Veja o verso 37, é uma pergunta que os visitantes em Betânia fizeram e que muitas das vezes nós podemos fazer. Muitas das vezes nós podemos fazer. Ele não podia fazer? Por que ele não fez? Ele não curou um cego? Por que ele não pode fazer agora? Cadê esse Jesus? Muitas das vezes nós fazemos essa pergunta. É a pergunta do crente quando esse crente não entende o atributo do Senhor, os atributos da soberania do Senhor, o atributo da onisciência de saber que Ele está contemplando a sua aflição, moço e moça. O atributo da onipresença, que o Senhor está contigo em todos os momentos. Ele não bateu em retirada, não, queridos. Ele não foi visitar um outro, vou visitar a Terezinha aqui, eu vou deixar o Vladislau sem a minha presença. Não, ele está no mesmo momento que ele está consolando a Terezinha, ele está nos consolando, queridos. Falta nós entendermos quem de fato é esse Deus que nós servimos, queridos. E a pergunta que faço é qual a relação, a última pergunta que vou fazer, é qual é a relação da paciência com o tempo? Qual é a relação, queridos? Vejamos, Provérbios 13, 12, eu amo esse texto. Diz assim que a esperança adiada desfalece o coração. Mas o desejo atendido
é a árvore da vida. Eu vou repetir. A esperança adiada desfalece o coração, desfalece a alma. Mas o desejo satisfeito é a árvore da vida. É frondoso, nós damos frutos. Porque a árvore, ela não é nela mesmo. Ela foi feita para que que a árvore pudesse dar fruto para os outros. Nós somos a árvore do Senhor. Quando nós entendemos os planos, os projetos, e quando nós adquirimos paciência em Deus. É muito importante, queridos, entender que a paciência, ela é pedagógica, foi feita para o aperfeiçoamento dos santos, aperfeiçoamento da fé. Assim, que era o ponto que faltava, a última estrelinha que faltava para Marta e Maria. Ela quase completou. Faltava isso, queridos. E às vezes falta isso em nós. O propósito da demora, o propósito do esperar, é um propósito para o crescimento nosso em fé. E a paciência também, ela é um fruto espiritual. É a mesma coisa que longanimidade, é esperar. Ou seja, ela só é alcançada e ela só é realizada por aquele que o Senhor chamou, ou seja, nós. Nós temos por obrigação, queridos, de saber esperar pacientemente a provisão do Senhor na nossa vida. A paciência, ela é importante para nós como fruto espiritual, porque aprendemos a depender da providência de Deus. Aprendemos a entender que o caminho dele é melhor do que o seu. Imagina, a Glenda, ela queria fazer um concurso anterior que ela não passou, que era infinitamente mais fácil. Ela não passou, porque Deus não quis. Aí ela, posteriormente, um concurso dificílimo, ela me passa em primeiro lugar. Por quê? Porque esse era o tempo de Deus. Muitas das vezes nós não entendemos quando uma porta fecha, como nós cantamos, fecha aqui, ela se abre ali, em outro canto, queridos. Nós temos que entender isso, queridos. Que o Senhor, Ele não está impassivo nos nossos problemas, nas nossas ansiedades. O Senhor cuida de nós. Verso 4, Jesus vai dizer que essa doença era para a glória de Deus, para que o Filho seja glorificado por meio dela. Ou seja, queridos, eu aprendi, sexta-feira vindo para cá, com a minha sogra, existia um dito popular, uma cultura popular hebraica, que até 3 dias o homem ele poderia ressurgir, pela intervenção de Elias e Eliseu. Veja, isso é um dito do senso comum, não tem base teológica, não vai acreditar nisso, que Elias ressuscita morto. Mas existia esse dito. E aí, passava de 3 dias, o 4º dia eles falavam, é impossível, só Deus pode. Jesus, ele quis mostrar, queridos, que ele era o Deus dos impossíveis para a crendice judaica. Jesus, ele ressurgiu Lázaro no 4º dia para provar que ele é o Deus dos impossíveis, queridos. É para isso a demora. É para isso que muitas das vezes nós esperamos, para que a glória dele seja grande na sua vida, para que você possa entender, esse Jesus de fato está comigo. Encerrando, queridos. O que levamos para casa? É a última parte. Eu gosto de fazer essa pergunta. O que nós levamos para casa? Para o nosso tabernáculo. A fé intelectual ela é muito importante, queridos. Muito importante. Nós entendemos que Jesus é soberano. Nós estudamos isso nas quartas. Nós estudamos isso domingo na EBD. Nas igrejas dos irmãos que nos visitam também. Com certeza tem isso.
prática. A prática vai consolidar. Se esse seu estudo, de fato, esse conhecimento seu, chegou no coração. Até que vem os problemas. Até que vem as injustiças. Até que vem a noite escura da alma. Até quando os insucessos vêm. Quem somos nós, queridos, diante do insucesso? Quem somos nós quando o irmão fala de uma maneira que não deveria? Sabe, quando fala, nossa, esse irmão falou assim comigo, deveria ter feito isso. Essa é a prática cristã, queridos. Alguns conselhos que eu dou, irmãos, baseado no texto que estudamos. Não reclame do tempo de Deus. O tempo de Deus é melhor. Não há atrasos de Deus. Não há insensibilidade de Deus para nós, queridos. O Senhor cuida de nós e no tempo dele, Ele nos dá a bênção. Ele contempla a nossa aflição. No entanto que Ele foi para Betânia, na terra da aflição, queridos, para restaurar os corações aflitos. Segundo ponto, queridos, exerça a paciência diante da espera. Lázaro vem para fora. Esse foi o Kairos, queridos. A ressurreição de Lázaro foi o Kairos dentro do Cronos de Lázaro. O seu Kairos, queridos, o Senhor pode ressuscitar os seus sonhos. Assim como ressuscitou Lázaro, pode ressuscitar sua esperança na vida eterna. Pode ressuscitar sua alegria diante das aflições, diante das injustiças. Jó, ele contemplou a paciência santa, queridos. Ele perdeu tudo, mas no primeiro capítulo ele vai falar assim: o Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja Ele. Exerça a fé, queridos. A fé que o Senhor deu para toda a igreja não é algo que você precisa correr atrás, não. O Senhor deu. Só estimule ela, entendendo quem é o Senhor que você serve, queridos. O Senhor que contempla a sua aflição. O Senhor que vai ao seu encontro, queridos. Ele foi ao encontro de Lázaro. Não foi Lázaro que chamou, não mandou WhatsApp, não. Ele vai ao encontro do morto, queridos. Ele ressuscita os teus sonhos, queridos. Exerça a fé, que Ele virá em tempo oportuno, queridos. Ele vai ressuscitar os seus sonhos, os seus planos, a esperança da sua vida. Queridos, quero encerrar agora com 2 orações voluntárias, queridos. 2 orações voluntárias, e aqui estaremos encerrando dessas 2 orações. Deixa o Espírito Santo tocar o seu coração, queridos. Ore ao Senhor, vamos orar. 2 orações voluntárias, queridos. Possamos entender com paciência, com longanimidade, que o Senhor, quando tira uma coisa, o Senhor dá outra muito melhor, Pai. Ajuda-nos a ser paciente, a entender os teus propósitos. E quando a gente não entender, a gente obedeça, na certeza que o Pai quer o melhor para os seus filhos. A tua palavra diz que o homem sendo mau não vai dar coisa ruim para os seus filhos. Imagina o Senhor, que é um Deus perfeito, é um Deus amoroso e é um Deus Pai, poderoso, amigo, Pai da eternidade, príncipe da paz, aquele que não abandona seus filhos, Pai, aquele que chora com aquele que sofre, mas aquele que ressuscita mortos e há de ressuscitar os nossos sonhos, Pai. Muito obrigada, Pai, que a circunstância não nos pare em momento nenhum,
porque até o último dia o Senhor está trabalhando. E a tua palavra diz que a última palavra é do Senhor, não é do homem. Porque a justiça do homem é trapo de imundícia, a tua justiça é perfeita, é magnânima, é maravilhosa, é poderosa, é soberano. E nós estamos diante de ti, Pai. Somos tão pequeninos diante da tua grandeza, Pai. O Senhor é misericordioso porque sabe que nós somos pó. E o Senhor nos ressuscita porque o Senhor nos ama. Antes da fundação do mundo, o Senhor já nos amava. E o Senhor nos deu o Cordeiro Santo, aquele que tira os pecados do mundo. Ele é Cordeiro Santo, mas Ele é o Rei de Judá, Ele é leão da tribo de Judá. Muito obrigada, Senhor, pela revelação da Tua palavra, porque o Senhor usou seu servo, Vladimir, para nos mostrar esse entendimento que eu não tinha, Pai. Que possamos sair daqui leves, colocando em prática aquilo que temos aprendido, que todo lugar que nós estivermos, as pessoas vejam que nós somos luz, que somos sal, sem prepotência, com humildade. A tua palavra diz: Senhor, chega aos humildes, o Senhor passa de largueza ao soberbo, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela revelação da tua palavra. Tu és um Deus maravilhoso, soberano, Pai da eternidade, príncipe da paz. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Tu és um Deus amoroso, o Senhor que venceu a morte. O Senhor é um Deus maravilhoso. Muito obrigado, porque é o nosso Deus, nosso Senhor, mas o Senhor é o nosso Salvador. O Senhor veio para nos salvar. O Senhor não veio para julgar a humanidade, o Senhor veio para salvar. E muito obrigada, Pai, fomos alcançados pela tua graça. Não é mérito nenhum em nós, mas é pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu infinito amor, Pai. Muito obrigado pelo dia de hoje, por esse primeiro retiro da nossa igreja, que há de haver muitos outros, Pai, porque todas as dificuldades foram vencidas. Houve pandemia, houve dificuldade, mas todos que quiseram estar aqui estão. Muito obrigada pelo esforço da Raquel, do nosso pastor, que disse: não, quem quiser ir, vai. Muito obrigado, porque o Senhor tem usado pastores, use o Vladilá, usou o pastor Geraldo, nosso pastor Carlos, e todo o Davi, que veio de longe para trazer a tua palavra. Nós somos privilegiados, fomos alcançados por esse amor infinito, esse amor que nos constrange, a gente não entende esse amor. Muito obrigada por tudo, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Senhor, muito obrigada. Exaltado seja o teu nome, Senhor, por estarmos nesse lugar, sentindo a tua presença, Deus. Desde que começamos esse retiro, Senhor, o Senhor tem se feito presente, Deus, por teu amor, Senhor, derramado naquela cruz, por ter ressuscitado por nós. Deus, muito obrigada, Senhor, por dar-nos sabedoria a todos os professores e estar transmitindo esse ensino maravilhoso a todos nós, que vamos sair melhores do que entramos, com certeza, pela tua misericórdia que se renova a cada manhã, Deus. Muito obrigada pelo teu Espírito que está livre no meio de nós. Oh, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por cada pastor da Igreja Presbiteriana da Praia da Bica. Obrigada por todos os presbíteros e diáconos aqui presentes, Deus. E os que não podem estar, Senhor, eu sei que estariam com muita vontade de estar, mas o Senhor tem um tempo para cada coisa, um tempo determinado para tudo, que possamos ter paciência, que possamos ter todos os frutos do Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos caminhar, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador. Aleluias, o teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Que traga paz cada vez mais. Que traga Benevides, Raquel, pastor Fábio, que foram lá, Senhor. Obrigada por todos os alimentos, pelas pessoas que estão preparando esses alimentos e os alimentos espirituais, Deus. Obrigada, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Continua, Senhor, com cada um de nós e com cada um que não puderam estar pelos seus trabalhos, porque não puderam, porque Deus, o Senhor é um Deus onipresente, onisciente, onipotente e que supre todas as nossas necessidades e nossas vontades, mas sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua sendo a sua vontade, não a nossa. Em nome de Jesus. Continua sendo, Senhor, sempre o teu querer, o teu realizar, o teu mover em nossas vidas, na vida da tua igreja, Senhor.
Oh Deus, dependemos do teu amor, dependemos da tua graça, misericórdia, Senhor. Obrigada, porque tudo é graça. Graça, não merecemos e não merecíamos, mas somos dependentes da tua graça salvífica. Oh Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigada por todos que estão aqui. Muito obrigada, Jesus. É em teu nome que agradecemos. Muito obrigada, Jesus. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Som. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e mares, desertos e vales que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Fique de pé, querido, vamos declarar isso juntos? Cada vez que a minha fé é provada, Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. se diante de mim Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou viver,
cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluias. Glória a Deus. Cristão, o seu tempo não é o tempo de Deus. E Ele não te chama mais de som. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. E Deus está falando. Amém? Receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, eterno Pai, a comunhão, o consolo, o direcionamento do Santo Espírito de Deus esteja sobre vós, povo amado, querido, aqui da Praia da Bica e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. A igreja diz: Amém. Deus abençoe, queridos.